Seja conosco, o nosso mestre maior, irmão, companheiro, e que possamos ter, nessa noite, a oportunidade de falarmos sobre ele, sobre o nosso mestre Jesus. É uma grande alegria termos sido convidados pelo Núcleo Frei Henrique, pelos nossos amigos do Núcleo Frei Henrique, e, como todo trabalho espírita, nós começamos com uma prece e encerramos com uma prece. Então, pedimos a gentileza, todos vocês, todos que estão aí presentes, Wellington, Valdirene, Renato, Teodoro, todos vocês, meus amigos, a gentileza de fechar os olhos para que possamos fazer a nossa prece. Então, fechando os nossos olhos, trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Nós que estamos aqui, Jesus, nessa caminhada, e nesse momento tão especial, tão diferente, que é essa pandemia, que sofrimento nos traz sem dúvida, mas que também nos traz uma oportunidade incrível de crescimento. E é necessário que tenhamos você, Jesus, na nossa mente, ao nosso lado, nos nossos passos, para que possamos seguir cada vez mais confiantes e realizando a tarefa que nos cabe fazer. Muito obrigado, mestre, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Todos nós, né, precisamos ser cada vez mais firmes discípulos do Mestre. Seguir com mais intensidade a cada novo instante as pegadas de Jesus. E quando falamos pegadas, é o ensinamento, aquele caminho que ele nos deixou, aquele roteiro de vida que ele nos deixou para que pudéssemos seguir da melhor forma possível, rumo à evolução que tanto almejamos. Então, vamos falar de discípulos de Jesus. Vamos fazer uma analogia com a vida escolar. Acredito que todos nós tenhamos passado pela escola, frequentado os bancos escolares, por mais tempo, menos tempo, não importa. Mas já detemos em nós um conhecimento grande em razão de tudo aquilo que nós vimos ao longo dos anos escolares. Lembramos de matemática, português, geografia, informática, tantas e tantas matérias que nos foram deixadas e que nós percebemos o nosso crescimento em todas essas áreas ao longo de tantos e tantos anos, ao longo da nossa vida, enfim. Agora, será que nós recordamos dos nossos professores? Lembramos o nome deles? Como eles eram? Como eles agiam? Como eles falavam? Como eles nos chamavam? Não, talvez não lembremos não. Foram tantos professores e talvez já faça um bom tempo também, né? Mas isso não importa. Não importa, porque eles certamente não estão preocupados em serem lembrados pelo nome, por aquilo que falavam, pela forma como se comportavam, mas o mais importante aconteceu. Nós aprendemos. Isso que foi importante. E é isso que deixa, com certeza, os nossos professores lá do passado bem felizes, porque aquilo que eles nos passaram, nós aprendemos. Mas aí nós vamos perguntar com relação a Jesus e com relação ao Mestre. Será que a humanidade se fixa muito mais no professor Jesus ou no ensinamento que ele nos deixou? Tenho certeza que a grande maioria se fixa muito mais no professor. Aquela figura bonita, todo mundo se encanta quando vemos um quadro pintado e aparece ali o rosto sereno, maravilhoso de Jesus. Então muitos se encantam
com aquela figura fantástica, sem sombra de dúvida. E muitos estão atentos a certos aspectos que não a mensagem moral de Jesus. E, na verdade, é o ensinamento moral que deveria estar aqui dentro. Mas muitos se prendem, por exemplo, nos milagres. Ah, Jesus fez tal milagre, ele curou o cego, o leproso, transformou a água em vinho. Muitos se recordam, por exemplo, das reações de Jesus. Vamos lembrar, por exemplo, os mercadores do templo, que diz, no Evangelho que Jesus chegou lá e teria enxotado esses mercadores. Obviamente não foi assim, porque o mestre nunca foi da violência, foi da energia, da violência não. Então, muitos se prendem nas reações do mestre. Ah, ele enxotou os mercadores do templo. E as pessoas não param para observar que nos dias de hoje, nos vários templos que existem, tem muitos mercadores vendendo uma verdade, que eu não sei bem se é verdade não, mas estão aí vendendo. Muitas pessoas se recordam das palavras, de algumas palavras que o mestre nos deixou e que foram utilizadas para fixar dogmas, rituais nas igrejas, como, por exemplo, a água e o vinho. E não entendem bem o que vem a ser isso, a água e o vinho. Mas temos que entender, o vinho, que significa o sangue de Jesus, na verdade, é o grande sacrifício do mestre, o esforço. Um sacrifício que nós temos também que fazer. E o pão, o corpo, é o pão que alimenta a nossa alma. Então Jesus é o vinho e o pão, ou o sacrifício e o alimento para a alma. Mas se continuarmos dessa forma, sem nos aprofundarmos, sem tentar entendermos a mensagem do mestre, é incrível porque chegaremos ao final dessa vida, dessa caminhada, com profundo amor pelo mestre, pelo professor, mas um absurdo desconhecimento da matéria que ele nos deixou. E ele não quer isso, ele quer que entendamos. E tem um ditado que diz que entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Então, entre o professor e o aprendizado, é o aprendiz que vai determinar o aprendizado ou não. Por quê? Eu posso ter o melhor professor do mundo e não me interessar em aprender. Não vai resolver nada. Então, Jesus é o grande mestre. Nos deixa a oportunidade de um aprendizado fantástico, mas aprender é tarefa de cada um. Então, depende do esforço, da vontade, da dedicação. Isso que é o importante. Então, Jesus, sabendo que ao longo do tempo aconteceriam coisas que precisariam ser arrumadas, ele diz que pediria ao Pai, e o Pai haveria de mandar um consolador, o consolador prometido por Jesus. E nós sabemos que é a nossa doutrina, que vem nos trazer essa oportunidade de aprendizado. E ele diz assim: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então ele disse, vos ensinará todas as coisas. Significa, portanto, que ele não nos ensinou todas as coisas. Por quê? Não era um bom professor? Professor divino. Entretanto, ele queria, obviamente, ensinar. Mas o aluno, como era? E como é ainda, nós temos tanta dificuldade, tantos problemas. Nós não conseguimos captar tanta coisa. Então o mestre tinha a possibilidade de ensinar
tanta coisa. Nós é que não tínhamos a capacidade de entender muito. Então, era necessário que o Consolador viesse ao seu tempo certo para ir nos ensinando, trazendo informações. Mas ele ainda disse no final que era para recordar tudo o que vos tenho dito. Por que recordar? Por que recordar? Ele deixou, entretanto, foi esquecido, foi muito esquecido. Ao longo dos séculos, a mensagem do Mestre ficou, sim, relegada a outro plano. Dificuldade de comunicação, não existia livro naquela época. Século I, II, III, não tinha livros, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. Foi distorcido. Aquilo que o Mestre nos deixou, em muitos aspectos, aconteceram distorções. Causadas por quem? Intencional ou não? Algumas intencionais e outras não. Intencional. Roma dominava aquela região. Roma dominava o mundo conhecido naquele local. E, com o passar dos séculos, no quarto século, Roma percebeu que a mensagem do Cristo estava grandiosa. Muitas pessoas seguindo. E chegava até a temer, Roma chegava a temer que o cristianismo ganhasse tal corpo que pudesse colocar em risco o próprio império. Então, no quarto século, Roma, que até então era pagã, traz para dentro de si o cristianismo. Tem um ditado que diz que se o teu inimigo começa a crescer muito, junte-se a ele, porque senão ele te engole. Roma fez isso. Pegou o cristianismo, ela que era pagã, trouxe para dentro de si. Mas em que condições? Paganismo e cristianismo conviveram por um bom período. E Roma, quando traz para dentro de si o cristianismo, naturalmente fez os seus acertos, os seus conchavos. Se não bastasse isso, ainda a necessidade da tradução das escrituras. Era hebraico, grego, foi trazido para o latim, na Vulgata de Jerônimo, no ano 600, e palavras não coincidiam. Era impossível traduzir de uma forma correta, completa. Por quê? Porque uma palavra no hebraico ou no grego era difícil de compreender no latim. Então, muita coisa acabou ficando distorcida, né? Outra coisa também, a cultura local, quando Jesus esteve há 2000 anos atrás, a cultura, portanto, do hebreu, do judeu, era uma cultura que o latim ou o latino tinha dificuldade para traduzir e entender, porque eram entendimentos do povo judeu. E não dava para traduzir para o latim, levando consigo a cultura, os hábitos que o povo judeu tinha. E depois ainda do latim foi para outras línguas, como no nosso caso o português. Então, a mensagem de Jesus ficou ignorada, ficou desprezada, ficou deturpada. Tanto é verdade que, tendo Jesus, a gente tendo a referência de Jesus, quando falo a gente, a humanidade como um todo, acabou desembocando nas épocas sombrias das cruzadas e da Inquisição. Conhecíamos Jesus, entretanto, descambamos, fizemos tudo errado. Então, precisamos nos entregar para conhecer de fato Jesus. E isso exige trabalho individual. Isso nos pede luta, que nem sempre estamos dispostos a oferecer. Eu preciso conhecer, mas qual a dedicação que eu emprego para atingir esse conhecimento? É tão pouco, é tão pouco, é tão fácil, porque o mundo nos seduz. É tão fácil dedicar num dia
2, 3 horas para um jogo de futebol. Não, nem penso 2 vezes. 2, 3 horas para um passeio. 2, 3 horas para uma novela. 2, 3 horas para um filme. E eu não dou 15 minutos para compreender Jesus, para estudar Jesus. E aí fica complicado, né? E eu não consigo absorver. E a humanidade veio ao longo de todos esses séculos sem ter esse acesso à mensagem de Jesus que nós temos de uma forma tão bonita, tão clara. E a doutrina espírita é isso, é o cristianismo redivivo. É o cristianismo que foi buscado naquele primeiro, segundo, terceiro século da nossa era, onde o ensinamento do Cristo era divulgado de forma pura, tranquila, aberta, não mexido, manuseado, deturpado. Então a nossa doutrina é pura nesse aspecto. Então, temos toda a oportunidade de aprender, de estudar, e às vezes não fazemos, não aproveitamos isso. E aí, quando não aproveitamos, fica difícil despertar. Se os próprios discípulos de Jesus tiveram muita dificuldade para despertar e caminhando com o Mestre durante 3 anos, eles tiveram dificuldades para entender realmente e para sair a campo, para executar a tarefa que era esperada deles. Nós queremos ser discípulos e somos discípulos. Só que entre o mestre ensinando e o aprendizado, depende de nós. Então depende da dedicação, depende do esforço, da vontade. Nós temos tudo às nossas mãos para aprendermos e não deixarmos isso de lado. Então, fica difícil entender o que Jesus quis dizer quando falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que ele quis dizer? Como que a humanidade entende? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos se fixam naquele caminho ou naquele ensinamento que o mestre deixou há 2000 anos atrás. Ah, que caminho lindo, que orientação, que ensinamento que ele deixou. E aí ele disse que era verdade. Bom, o que é verdade? Será que alguém já comprou verdade pela internet? Porque não dá para sair agora. Pela internet, já comprou verdade? Procura num site, vê se tem verdade para ser vendida. Vai lá no Frei Henrique, vê se na livraria tem lá verdade para ser vendida. Não, não tem. Por quê? Porque a verdade é produto do caminho que eu aprendi. O ensinamento de Jesus é o caminho. Se eu sigo, procuro, estudo, eu tenho todo o material necessário para construir a minha verdade. Porque a verdade é algo individual. Eu construo a minha. Você, Selma Bueno, constrói a sua. O Wellington está aí. O Wellington constrói a dele. Por quê? Porque é uma construção individual, apoiado naquilo que eu entendi ao longo do caminho. Se eu não aprender muita coisa, se eu não buscar um caminho cada vez mais completo, um caminho cada vez mais bonito, chamado Jesus, fica difícil construir uma verdade cada vez mais sólida, cada vez mais completa. Alguém já tentou construir? Valdirene, que está aí. Valdirene, já construiu a sua verdade? Eu acho que você está construindo, né? Só que é uma construção que não pode parar. É uma construção que tem que ser direto, diário, em todos os instantes. Mas se eu me apoiar naquele caminho que Jesus deixou há 2000 anos, foi aquilo, é maravilhoso, mas foi aquilo. Será que não tem mais mensagens? Acabamos de dizer há pouco que Jesus não pôde nos dizer tudo há 2000 anos. E por isso pediria o Consolador que viria para completar tudo, para melhorar
não chega a completar tudo, porque isso vamos aprender ao longo de toda a nossa existência. Mas quanto mais eu abro esse caminho vai se abrindo rumo ao infinito, porque a cada novo instante é um novo ensinamento, é um caminho que se abre. Então, eu vou procurar entender uma mensagem maravilhosa que vem num livro, uma mensagem maravilhosa que vem numa palestra, uma mensagem maravilhosa que vem numa reunião evangélica, na igreja católica, num filme que eu assisto, numa conversa que eu tenho, num bate-papo com um amigo, um bate-papo saudável. Eu vou crescendo, vou vendo Jesus conversando comigo nos dias de hoje. E quanto mais se abre esse caminho, mais material eu vou encontrar ao longo dele para construir uma verdade cada vez maior, mais robusta, mais firme. É construção nossa. Querem ver como é construção nossa? Sem sombra de dúvida. Há 2000 anos atrás, Jesus, quando foi preso e levado ao palácio de Caifás, e depois ele foi conduzido até Pilatos, na Torre Antônia. Chegando lá, junto a Pilatos, Pilatos perguntava ao mestre. Perguntava uma coisa, Jesus respondia. Perguntava outra, Jesus respondia também. Até que uma hora ele faz uma pergunta e Jesus não pôde responder. Normalmente a gente pensa, Jesus pode responder tudo. Jesus sabe tudo. Jesus conhece tudo. Não é bem assim. Pilatos faz uma pergunta e Jesus se cala, porque não tinha como responder. Foi no momento em que Pilatos, se dirigindo ao mestre, diz assim, ou pergunta assim: Ô Jesus, me diga o que é verdade. Jesus se calou. Por quê? Como que ele responderia a Pilatos o que é verdade? Para entender a verdade, Pilatos teria que ter estudado o caminho chamado Jesus. E que nós, como discípulos do Mestre que somos, temos que trilhar esse caminho. E cada vez mais. Mas Pilatos não conhecia. Então Jesus se cala. E ao se calar, Pilatos novamente faz outra pergunta, ou reforça a pergunta. Mestre, você não sabe o que é verdade? Você não pode me dizer o que é verdade? Se Jesus tivesse dito, Pilatos, olha, eu vou te falar uma verdade. Na casa do meu pai há muitas moradas. Sabe o que Pilatos responderia? Bobagem, Jesus. Isso é bobagem. Fala outra. E Jesus falaria outra verdade. Olha, Pilatos, para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. Outra bobagem, Jesus. Por quê? Porque aquela era a verdade de Jesus, mas não era a verdade de Pilatos. Então, eu tenho que seguir esse caminho, ampliar esse caminho, recolher ao longo dele esse material que eu vou pegando ao longo dessa caminhada e construindo a minha verdade, aumentando cada vez mais essa verdade. Aí fica bonito. Por quê? Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Se eu sigo nesse caminho, construo cada vez uma verdade maior, com certeza eu terei uma vida espiritual cada vez mais bonita. E é isso que nos interessa, né? Mas vamos voltar aos dias de hoje. Como é que fica o relacionamento da humanidade com Jesus? Como que a grande maioria se relaciona com Jesus? Eu diria que ela se relaciona de uma forma ainda muito estranha, muito equivocada. Não compreende esse Jesus. E aí nós vamos ver aqui numa passagem de João,
capítulo 1, versículo 38, que nos mostra que Jesus, na região da Galileia, uma região muito linda, onde fica o Mar da Galileia, Jesus chega ali para começar a reunir aqueles que viriam a ser os seus discípulos. E nós somos discípulos. Aplicados ou não, não sei. Aí cada um responde para si. Mas somos os discípulos do Mestre. Mas naquela época, Jesus chega junto ao Mar da Galileia. E os discípulos, que viriam a ser discípulos, começam a seguir Jesus, sem saber o que era, quem ele era, o que iria fazer. Mas eles vão seguindo, provavelmente tocados pelo magnetismo do Mestre. E aí, uma hora, Jesus se vira para eles, porque eles estavam seguindo. E ele pergunta: vocês estão me seguindo? O que é que vocês estão buscando? Não sabiam, mas estavam seguindo. Mas precisavam se aprofundar numa busca que resultaria, ao final da caminhada, num trabalho maravilhoso de cada um deles. Então, eles só foram responder efetivamente a Jesus, dando o ok, nós estamos seguindo porque nós vamos levar adiante a tua mensagem, apenas 3 anos depois. Demoraram 3 anos para dar a resposta ao Mestre. E deram por ocasião de Pentecostes. Jesus já tinha morrido. E eles ainda não tinha caído a ficha, como se fala na gíria. Eles amavam Jesus, ouviram Jesus. Entretanto, mesmo confiando em Jesus, ainda não confiavam em si mesmos. E em Pentecostes, que acontece 40 e poucos dias depois da morte do Mestre, quando eles, todos eles, assustados, em Jerusalém, trancados numa sala que nós conhecemos como cenáculo, dentro da cidade de Jerusalém, que fica bem juntinho ao túmulo do rei Davi. Eles estavam ali assustados, temendo, e de repente, naquele local, aparecem línguas de fogo, e cada um deles começa a falar numa língua estrangeira, uma língua diferente. E olha que todos eles eram homens simples, homens do campo, da pesca. E de repente, um que mal falava o aramaico naquela época ali, de repente ele começa a falar no grego. E passa pela rua um grego e se impressiona. Como que esse homem simples, esse pescador simples, fala esse grego tão bonito, tão perfeito? O outro falava o idioma da Macedônia, outro da Pérsia, outro do Egito. E aí eles perceberam que realmente, mesmo após a partida de Jesus, eles não estavam sós. E a partir desse instante, todos eles, decididos, firmes, saíram a campo para levar a mensagem do Mestre. Demoraram 3 anos. E nós? Há quantos anos estamos, talvez, patinando, sem buscar um entendimento? Há quantos anos, talvez, estejamos 2 horas para o futebol, 2 para a novela, 5 para o filme e 0 para entender Jesus? Talvez, né? Eles levaram 3, talvez a gente leve 3, 5, 10, 15 encarnações. Depende de nós. Só de nós, de mais ninguém. Então vamos nos tornar discípulos, mas discípulos fiéis. Aquele discípulo que busca entender. Porque naquela citação que nós fizemos de João, que Jesus se vira para aqueles homens que estavam seguindo e diz: o que é que vocês estão buscando? Emmanuel aproveita esse versículo e coloca no livro Caminho, Verdade e Vida. Na lição número 22, o título é: que buscais? O que você está buscando? Vamos lá? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que você está procurando?
Então, Emmanuel diz para nós que esta vida, é um conjunto divino de experiências, maravilhoso. É uma soma de conhecimentos, lá do passado, de outras encarnações, somadas ao aprendizado de hoje, ao caminho que estamos seguindo hoje. Por isso que é importante escolher bem o caminho que estamos buscando, esse caminho de Jesus. E aí, continua Emmanuel, ele diz que os valores religiosos que vamos buscar é a mais importante tarefa, pois é esses valores religiosos que nos dá a iluminação que nos leva a Deus. Valores religiosos, vamos esquecer os valores religiosos apoiados em rituais, dogmas. O valor religioso é aqui dentro, é o coração, buscando entender, buscando seguir, buscando praticar. É isso que nos leva na direção de Deus. Mas olha, Emmanuel, os homens, contudo, estendem a esse departamento, que é a busca dos valores religiosos, sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Estamos falando em valores religiosos, mas não se pode servir a Deus e a Mamon. Quanto nós servimos ainda a Mamon? Porque misturamos nessa busca das coisas da alma as coisas do bolso. Estamos tão preocupados com as coisas do bolso. É o carro, o apartamento, seja o que for. Então Emmanuel diz, os homens, contudo, estendem a esse departamento divino, os valores religiosos, a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Olha essa aqui de Emmanuel. Os templos de pedra andam cheios de promessas injustificáveis. A humanidade, quantos entram num templo fazendo promessa absurda, coisa estranha, mas não parte para a ação da mudança interior. Olha, se fizer isso eu prometo. Eu vou falar uma coisa que com certeza ninguém aqui deve ter ouvido falar. Entro no templo. Jesus, o senhor já ouviu falar de loto? Cena? Olha, se você mexer os pauzinhos por aí e eu ganhar, 30% eu deixo aqui no templo. Promessa, né? Faz sentido? Esse é só um pequeno exemplo, hein? Como existem coisas absurdas. Por quê? Continua Emmanuel. Porque a humanidade ainda entende que Deus é uma força subornável. Dá para subornar Deus, dá para tapear Deus, dá para comprar Deus. Então é uma força subornável, envolvida em privilégios e preferências. Deus prefere a um, não prefere ao outro, né? Outra coisa, a humanidade se socorre do plano espiritual para solucionar problemas mesquinhos. Nós vemos até na própria casa espírita, né? Pessoas que se dirigem à casa, aí é ignorância, por isso que nós temos que orientar para que as pessoas aprendam. Elas vão lá para solucionar de uma forma gratuita, sem esforço, sem dedicação. Eu quero solucionar um problema, mas a solução tem que estar aí dentro, não fora. Então as pessoas querem se socorrer da ajuda da espiritualidade para resolver um problema que ela sequer se esforça por resolver. Sempre que eu falo isso, eu lembro de uma situação na minha casa espírita, a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, em Pirituba também. Na época, eu morava bem pertinho da Fraterna. E um dia, subindo a rua para chegar na minha casa espírita, eu tinha que passar diante de um bar. E esse bar tinha mesa de snooker, né? E eu passando pela frente, estava indo para a Fraterna,
uma das pessoas, um dos homens que estavam ali, me reconheceu, vem até a porta e diz: você é o Adilson, né? Eu falei: sim. Está indo na fraterna? Sim. E vem conversar comigo com um taco de bilhar na mão. Por favor, você está indo para lá? Faça uma prece por mim. Eu fazer uma prece por você? Não vai dar. Eu posso fazer uma prece com você. Por você, não. Por quê? Eu vou estar fazendo a prece e você vai estar jogando sinuca e tomando cerveja, né? Então, é um pouquinho estranho. Então, as pessoas não se preocupam, não entendem, não ligam e fazem coisas totalmente estranhas. Elas se esquecem que Jesus ensinou e exemplificou. Ele fez tudo. Ele não só falou, ele falou daquilo que ele fazia. Então é isso que precisamos entender. Entender que a cruz do Calvário, diz Emmanuel, é um símbolo vivo, é o sacrifício. E se nós não dermos parte de nós para entendermos, para buscarmos, para servirmos, que sacrifício estamos fazendo? Nenhum. E aí vamos mudar aqui o interior de que forma? Não é assim. Então é necessário que façamos o sacrifício. Ele mesmo falou: pega a sua cruz e me siga. Ou seja, tenha a tua cota de sacrifício, de luta, de dedicação. Emmanuel ainda diz: quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Eu quero liberdade. Eu não consigo a liberdade se eu não seguir a orientação do alto. Tem um ditado que diz que a liberdade é uma eterna escravidão das leis. Eu só consigo a liberdade se eu for escravo da lei, porque senão não é liberdade. Então eu tenho que seguir a lei. E na parte espiritual, mesma coisa. Eu quero ser livre, ter o coração libertado, tranquilo, sereno. Eu tenho que seguir as leis do Pai, porque senão não dá certo. Emmanuel diz assim: sem a compreensão de Jesus no íntimo, mais os atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então, eu tenho que compreender Jesus. E a minha vida tem que estar recheada de atos compatíveis com aquilo que eu estou aprendendo e que vem dele, do ensinamento dele. E olha o final. Emmanuel diz: não esqueça que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos. Umbral, a porta, a entrada. Perguntando aos que entram: que buscais? Você está entrando aqui no templo, você está entrando aqui na igreja, está entrando aqui no centro espírita. O que é que você veio buscar? Dá para você me dizer? Então, isso nos leva a Paulo de Tarso, um dos maiores exemplos que nós temos. Grande Paulo de Tarso. Um homem transformado. Ele era doutor da lei. Era um dos homens mais conceituados no judaísmo. Era um homem do futuro do judaísmo. Ele dominaria tudo. A religião estava aos pés dele. E aí ele sai das lutas humanas, dos interesses humanos, para seguir incansavelmente os passos de Jesus. Ele saiu da fortuna, ele saiu da opulência, da fama, do prestígio, para seguir os passos de Jesus. Olha que coisa! Mesmo com dificuldades, e ele sabia que ia enfrentar essas dificuldades, porque ele ia ser tão desprezado, tão maltratado, tão ignorado dentro do seio do judaísmo. Mesmo assim, quando ele se depara com a figura de Jesus na estrada que levava a Damasco,
ele não regateou. A frase dele para a figura de Jesus foi simplesmente: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não perguntou: Senhor, dá para a gente negociar? Eu vou ver o que é que você quer que eu faça, aí a gente mistura o que é que eu quero fazer. Não. O que é que você quer que eu faça, Jesus? E a partir dali, Paulo saiu renovado para uma caminhada longa e árdua, que ia ser longa e árdua mesmo, sem sombra de dúvida, e ao final seria morto. E durante essa caminhada padeceu tanto, foi maltratado, apedrejado, terrível. E esse Paulo de Tarso, que tinha tudo para ser a maior expressão, talvez, dentro do judaísmo, está andando nas estradas empoeiradas daquela região para levar a mensagem de Jesus. E Paulo, humano como nós, humano, com certeza Paulo enfrentava um terrível duelo dentro dele. Que duelo? O duelo entre aquilo que desejamos ser com aquilo que somos. Como que nós somos? Nós somos de um jeito, mas queremos ser de outro. E esse duelo, como é que fica? É complicado, né? Eu quero melhorar, eu quero servir, eu quero aprender, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o que eu sou? Eu quero ficar parado, eu quero passar o dia sem aproveitar, eu quero ficar o tempo todo atrás do futebol. Ai, que duelo! Eu tenho que duelar. Mas nesse duelo, qual é a força que ganha? É aquela que eu alimento mais, né? Como se fossem dois animais se degladiando. Tem aquele que é o eu hoje, contra aquele que eu espero ser a partir de agora. O que vai vencer é aquele que eu dou mais força, aquele que eu dou mais estímulo, né? Então Paulo fez isso. Ele poderia desanimar. Entretanto, mesmo diante de tanta dificuldade, ele entendeu tudo como estímulo. Lembrando, Paulo, o que está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 52, que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Por quê? Porque o arado é aquele que sulca a terra, é aquele que prepara aquela terra endurecida para que ela possa receber a semente. Então o arado é que vai propiciar aos outros a oportunidade do alimento, do crescimento. Mas se eu coloco a mão no arado e olho para trás, eu estou mais preocupado com o que eu deixei do que com aquilo que eu posso fazer. Então, Paulo de Tarso não pensou, botou a mão no arado e seguiu para frente. E fez uma transformação que não mais podia parar. E não importa o tempo para a nossa transformação. Não sei se eu vou me transformar bem, né? Do jeito que eu gostaria, em um ano, em um mês, em 10 dias, em 10 anos. O que importa é o esforço. Isso sim. Se eu me esforço da melhor maneira, eu vou me modificar dentro daquilo que eu posso me modificar, mas vou me empenhar. Então é o esforço. E precisamos então parar. Como discípulos de Jesus, precisamos entender, precisamos pensar, precisamos dar aquele tempinho todos os dias para refletir Jesus, para ver o que Ele espera de nós, o que eu espero da minha vida, o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, o que eu deixei de fazer, porque às vezes não é só não fazer o mal, não. É necessário não fazer o mal, mas fazer o bem, porque senão não fazer o mal é ficar parado, mas é necessário fazer o bem, que é botar a mão no arado e olhar para frente. Só que há momentos em que nós, para entendermos, precisamos ir para dentro, aqui dentro.
ir aqui dentro no deserto, que às vezes está aqui dentro. Às vezes as coisas estão tão mortas aqui dentro. É um deserto. Nada vinga, nada progride, nada germina. Então, Paulo, quando encontrou-se com Jesus, ele também foi para o deserto. Foi ali que ele teve a oportunidade de pensar muito, de refletir muito, decidir o que ele faria da sua vida. E nós precisamos assim, porque se no dia a dia não dermos um tempinho para nós, para pensarmos, a gente continua no deserto. O deserto do acordar pela manhã, tomar café, ir para o trabalho, voltar do trabalho, tomar banho, assistir televisão, dormir, acordar pela manhã, tomar café. Não dá. Nós estaremos no deserto, porque tudo vai se repetir sem grandes proveitos para a alma, que é o mais importante. Então, o próprio Paulo sentia essas dificuldades e ele mesmo disse: olha que interessante, eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas é tão fácil fazer o mal que eu não quero. Então ele precisou do deserto para olhar-se, modificar, colocar essa mensagem de Jesus dentro dele. E aí, quando nós entendermos isso tudo, buscarmos isso tudo, nos sentirmos mais próximos, somos discípulos aplicados do Mestre. Vamos entrar na nossa casa espírita, por exemplo, e ao chegarmos na entrada da casa espírita, talvez esteja lá Jesus, que vai nos perguntar: está chegando aqui? Tá. Que buscais? Você vem aqui para buscar o quê? E aí seria ótimo se pudéssemos dizer: Jesus, eu vim aqui porque eu estou te buscando. Estou te buscando nos meus atos, em tudo, na minha vida. Por quê? A exemplo do que Paulo falou, nós podemos falar para Jesus na porta dos templos. Por que, Jesus? Já não sou mais eu quem vive, mas é você que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, mas é você que age em mim. Maravilhoso isso, palavras de Paulo. Então, sejamos discípulos aplicados, mas na certeza de que o discípulo tem uma missão. O discípulo não é só aprender, o discípulo tem que partir para o ensinamento, ou seja, aquele que é aluno tem que se transformar em professor, porque senão ele colocou só para si, egoísmo. Então, o discípulo, necessariamente, tendo entendido Jesus, o ensinamento do Mestre, fatalmente ele tem que se transformar em apóstolo. Discípulo é o que aprende, o apóstolo é o que ensina. Portanto, seremos sempre discípulos de Jesus, mas poderemos sim ser apóstolos daqueles que convivem conosco, daqueles no ambiente de trabalho, no clube, não importa, em qualquer local. Sejamos aqueles que levam o exemplo e o ensinamento, pautado no caminho chamado Jesus, na construção de uma verdade tão bonita, vivendo uma vida espiritual cada vez mais plena. Esse é o objetivo. Então, discípulos de Jesus, sim, apóstolos também. É a nossa missão. Antes de encerrarmos, gostaria de informar que também nós, todas as sextas-feiras, às 20 horas, todas as sextas, 20 horas, nós temos a nossa live também, e o endereço no Instagram, @adilsonferreira.ap, P de pato, F de faca. adilsonferreira.apf. Tá bom? O convite está feito. Vai ser um grande prazer poder contar com vocês. Então, fechamos os nossos olhos
já deu tempo, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece ao Mestre. Jesus, nosso divino Mestre, amigo, companheiro, te agradecemos, porque já estamos descobrindo a oportunidade de compreender esse caminho tão bonito que você nos deixa em todos os instantes. Século XXI, em todos os instantes, em cada episódio, em cada aula, em cada oportunidade, na rua, conversando com alguém, lendo um livro, assistindo um filme, é você, Jesus, conversando conosco. E nós te agradecemos, porque com isso tudo vamos aprimorando o nosso espírito, ampliando esse caminho que você nos deixa e temos a oportunidade de construir uma verdade cada vez maior, para que ao chegarmos junto de você, não vamos perguntar, Jesus, o que é verdade? Não, nós já vamos entender, compreender e dialogar com você, para que essa verdade seja cada vez maior, cada vez mais robusta e construída sobre a pedra. Sejamos então todos nós discípulos do Mestre, mas que sejamos também apóstolos, orientando, ensinando, divulgando. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Encerrou. Compartilhar no IGTV. Avançar. Avançar. Peraí, ele... Não, vai. Aperta o título aí. Mas peraí, ele quer ir compartilhar no IGTV? Pode compartilhar? Acho que pode. Então vai. Aperta o título. José, por que cortou? Publicar? É. Cortou?